Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje, comentador e talvez um pouco explicador das novidades da Sony A7C II e A7CR, além da nova versão da lente FE 16 a 35mm 2.8 G Master 2. Se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, inscreva-se neste espacinho na internet, vídeos novos todas as semanas sobre fotografia e tudo que envolve fotografia, vídeo, cultura visual, Photoshop, enfim, tudo que tem a ver com imagem passa por aqui. Então inscreva-se aqui, assim você não perde nada. Já curte o vídeo aí logo no começo para você não esquecer. E se você gostar muito do meu trabalho, considera mandar aí um valeu demais, um Pix, a chave Pix está aparecendo aqui na tela, e também juntar-se ao Apoia-se ou ao Seja Membro aqui do YouTube. Vamos lá, gente. Vídeo rapidinho aqui tentando explicar um pouco as novidades da Sony. Não é um review, não é uma análise desses equipamentos, até porque eu não os testei e nem vou ficar fazendo aquele desfile de especificações, porque isso aí já está cheio na internet a esta altura. Então, a ideia é mais comentar o que são esses lançamentos, como eles se diferenciam de outros modelos no mercado e como eles fazem ou não sentido. Vamos lá. Primeiro de tudo, a confusão que a Sony está fazendo com a nomenclatura e as gerações dos seus equipamentos. Só na linha 7, então não estamos falando das linhas 9, 1, 6000 e qualquer coisa, só na linha 7, nem ZV, FX, a Sony tem inúmeras linhas, mas só da linha 7. Então a gente tem a linha 7S, voltada usualmente para vídeo, criação de conteúdo, que está na geração 3, a 7S3. Aí tem a linha 7 de uso geral, que não tem nenhuma letra, nem S nem R. Então a 7, que teve gerações 1, 2, 3 e atualmente está na geração 4, a 7 IV. Aí tem a R de altíssima resolução, geralmente para fotógrafos de estúdio, paisagens e assim por diante. A linha R está na quinta geração, então a A7R5. A gente tem aqui no canal o review da A7R4. E faz sentido você dar uma olhada naquele vídeo, porque o sensor de captura de imagens da A7R4 é o mesmo que está dentro da A7R5 e que é o mesmo que está dentro da A7CR recém-lançada. Então, em termos de qualidade de imagem, a gente pode dizer que o que se encontra na A7R5, na A7CR e na A7R4 é basicamente a mesma coisa. Então, dá uma chegada no review da A7R4 que tem aqui no canal. Então você vê que já tem assim geração 3 na linha S, geração 4 na linha sem letras e geração 5 na linha R. Há um tempo atrás, a Sony lançou a linha C, então a 7C. A 7C foi lançada em 2020, mais ou menos barateando e tornando um pouco mais compacto o que havia na A7 III, a 7 de geração 3. Então você pega a A7 III, barateia ela um pouco e torna ela um pouco menorzinha e nasceu assim a A7C. A A7 III tinha sido lançada em 2018 e a A7C saiu em 2020. Agora a A7C2 sai, então você tem geração 2 da 7C. Vai ficando essa confusão mesmo. Quem se importa, né? A gente tenta se acostumar com isso. Alguém no marketing da Sony um dia vai ter que consertar isso tudo. Por enquanto, a gente vai tentando se acostumar. Então a gente tem o lançamento da A7C2, aí uns 3 anos depois da A7C original. E a mesma proposta, assim como a A7C era um barateamento e empacotamento numa caixinha um pouco menor da A7 III, a A7C2 é uma versão um pouco menor e um pouco mais barata da A7 IV. Isso significa que ela carrega dentro dela basicamente um hardware igual ou muito similar ao da A7 IV, um sensor CMOS BSI de 33 megapixels com iguais capacidades em termos de qualidade de imagem. E aí tem a A7CR,
A linha C ganhou uma extensão na linha R e na linha S não tem, pelo menos por enquanto. Mas na linha R a gente tem a A7CR, que carrega o quê? O mesmo sensor de captura de imagens de 61 megapixels que está na A7R5 e na A7R4. Ficou confuso, né? Mas é parte disso. Então, os lançamentos, no final das contas, quem são? A A7C2 e a A7CR. Assim a gente tem gerações 1 e 2 na linha C, porque a 7CR está em geração 1 e a 7C2 geração 2. E as outras, a S está na geração 3, a sem letra está na geração 4 e a R está na geração 5. Vamos continuar tentando explicar qual é o sentido desses equipamentos. Quando a A7C original saiu, um ano depois saiu a A7 IV, ou seja, a Sony tinha a A7 III, depois de um tempo do seu lançamento. Ela colocou as tecnologias da 3 num corpo mais compacto e barateado, e um ano depois desse corpo mais compacto e barateado, que veio a ser a A7C, saiu a A7 IV. Assim, o que a gente já pode esperar se está saindo agora a A7C2? No ano que vem, a A7 V. Se a Sony seguir a mesma estratégia que fez antes, o que é bem provável, o ano que vem teremos a A7 V sendo lançada. E a linha S vai ter uma geração 4, uma geração 5? Não sabemos, porque a linha S talvez esteja começando a fazer menos sentido para o mercado, na medida em que a Sony tem a linha FX de câmera cine, tem as linhas ZV de criação de conteúdo. Então, talvez a linha S ela vá atender nichos muito específicos de criação de vídeo, embora seja uma câmera espetacular, mas talvez ela vá começando a fazer menos sentido. Se vai ter outra geração, só alguém dentro da Sony sabe, ou nem eles. Então vamos lá. Onde as linhas C é mais barateada sobre a linha principal? Porque eu falei que você tem um corpo mais compacto e mais barato. Em inglês, o pessoal usa esse C para compact and cheap, que cheap é mais barato em inglês. Então, esse C geralmente é atribuído a esses dois significados, ou seja, um corpo mais compacto e mais barato. E onde é que a Sony, porque onde é que ela compacta o corpo? O fato de não ter a corcovinha do EVF alinhada com a lente da câmera, o fato do EVF ser deslocado de lado no corpo da câmera, como é na linha 6000, permite o topo plano da câmera, o que acaba fazendo ela mais compacta. E onde é que ela fica mais barata? Tem essencialmente 3 pontos de barateamento da linha C diante da linha principal. E isso que eu vou falar agora vale para C2 e vale para CR e valia também para a C original. Primeira coisa, você tem um EVF pior. Então o visor eletrônico, não a tela LCD, mas o visor eletrônico da linha C é pior do que o da linha principal. Ele tem menos resolução e menos qualidade. Houve mudanças aí na C2 e na CR sobre a C original, que melhorou um pouquinho, mas ainda assim é um EVF considerado ruim. Não sou só eu falando isso. Se a gente vê lá o vídeo que saiu sobre esses novos modelos no Petapixel, comentam isso. Do Ted Forbes, do Art of Photography, comenta isso. Então, geralmente, a baixa qualidade do EVF da linha C é mencionada em variados vídeos. E eu testei a C original, não tem review aqui no canal, mas eu cheguei a testar ela uma vez e realmente o EVF é muito ruim. E o que a gente pode dizer de variados modelos de entrada? Tá? A R7 que eu estou usando para gravar agora, o EVF dela não é nada espetacular. Ele só foi melhorado sobre o que tinha na RP em alguns modelos de entrada, porque ele tem uma lente melhor na frente dele, mas a tela em si, a qualidade de tela desse EVF não é tão grandes coisas. E dá para dizer a mesma coisa da R8 da Canon e dá para dizer a mesma coisa da linha C da Sony. Então, você pega um EVF mais barato, coloca lá dentro e isso barateia custos. Outra coisa que eles barateiam
a câmera é no fato de não ter o controle multidirecional na parte traseira do corpo, aquilo que você usa para manobrar o ponto de foco para lá e para cá. Você ainda tem outras formas de apontamento de foco, como pelo touchscreen, mas o multidirecional, que muita gente gosta e usa, está ausente na linha C. Então na C, na C2, na CR não tem aquele multidirecional. Então EVF é um ponto de barateamento, multidirecional ausente é outro ponto de barateamento e uma entrada de cartão de memória, um só slot de cartão de memória contra 2 das linhas principais, é outro dos barateamentos. Então, na linha C original ainda tinha o seletor frontal, aquele que a gente gira com o dedo indicador, estava ausente. Isso corrigiram na C2 e na CR. Então, esse barateamento a mais que tinha na C original deixou de existir, felizmente. Então, os principais pontos onde essa câmera fica mais barata é no EVF, no slot simples de cartão e também na ausência do multidirecional traseiro. São principais diferenças ergonômicas e técnicas da câmera. Tem mais algumas coisinhas? Sim. Tem um ou outro recurso diferente, coisas mínimas. E, por exemplo, na A7CR ela faz 8 fotos por segundo, a A7R5 faz 10 fotos por segundo. Então, tem alguma diferença de especificação? A A7CR não faz vídeo em 8K, a A7R5 faz vídeo em 8K. Então tem umas coisas que nas especificações que se a gente chafurdar ali, a gente vai ver diferenças. Mas são diferenças geralmente pequenas. As maiores e que valem como barateamentos da câmera são essas que eu citei. Tem também questões do nível de vedação contra poeira e umidade, que são um pouco mais baixos na linha C do que na linha principal. A bateria é a mesma. Tem outro ponto de barateamento aí. Obturador totalmente mecânico que existe na linha principal, enquanto que na linha C é primeira cortina eletrônica e segunda cortina de fechamento mecânica. Então, o mecanismo de obturador é um mecanismo mais simplificado e mais barato na linha C comparado à linha principal. E aí a gente chega nos pontos que eu queria comentar com vocês, porque em termos de qualidade de imagem, a CR vai fazer o mesmo que a R5 e a C2 vai fazer o mesmo que a A7 IV. O RAW que elas produzem, o JPEG que elas produzem e em grande parte o vídeo que elas produzem é basicamente o mesmo. A C2 tem uma atualização do sistema de foco sobre a A7 IV, que é porque ela veio depois, então tem um algoritmo com programação nova. Mas se qualidades de imagem são essencialmente as mesmas, recursos em geral essencialmente os mesmos, salvo pequenas diferenças, ficam essas diferenças de EVF, no caso do obturador com primeira cortina eletrônica, do controle ausente ali, o multidirecional, e também do segundo slot de cartão. Se isso é motivo suficiente para alguém pagar a diferença entre a A7C2 e a A7 IV, que são uns $300 de diferença a mais para a A7 IV, aí é da decisão de cada um de vocês. E se isso é motivo de diferença para pagar os $900 de diferença entre a A7CR e a A7R5, de novo, é de vocês, vai de cada um. O curioso é que com um corpo de diferenças similares, a A7C2 ela é só $200 ou $300, $300 mais barata que a A7 IV, só $300 a menos. Enquanto a A7CR é $900 mais barata que a A7R5. Então, quando a gente olha, se fala assim, mesma qualidade de imagem, é um pouco mais difícil justificar a A7R5 com $900 a mais. Aqui no Brasil, especialmente, que a gente vai multiplicar isso por 4, 4,5, 5, então essa diferença se amplia. Mas já lá fora é uma diferença consistente, $900. Então, assim, se você trabalha em estúdio, não vai ter aí as necessidades de uma melhor vedação e tal. Talvez nem precise do segundo slot de cartão. Então, nessas situações, porque quem trabalha em estúdio muitas vezes já está trabalhando plugado no computador, então a imagem já vai direto, você não tem essa necessidade do segundo cartão muitas vezes. Então, a A7R5 me parece mais ameaçada internamente em vendas
pela A7CR. Já a A7 IV me parece menos ameaçada pela A7C2, porque essa diferença é muito pequena. Eu, pessoalmente, por ter um EVF melhor e o multidirecional na parte de trás da câmera, e também o segundo slot de cartão, que eu não acho tão fundamental, mas é interessante, mas esse conjunto de recursos vale essa diferença de $300 na minha opinião. Então eu vejo mais motivo para pagar pela A7 IV diante da A7C2 do que eu vejo de pagar pela A7R5 diante da A7CR. E tem mais uma coisa que eu queria falar sobre o preço da A7C2, que é um outro ponto do não entendimento da minha pessoa diante do valor que essa câmera está colocada. Eu fiz umas anotações de preço aqui, então, por exemplo, vamos pegar a linha da Canon por um minuto. A topo de linha APS-C da Canon é a EOS R7 com a qual estamos gravando neste momento. A R7 custa aí $1.400, arredondando. E qual é o topo de linha APS-C da Sony? A A6700, também lançada recentemente. A A6700 custa basicamente os mesmos $1.400 da R7 da Canon. Faz todo um sentido uma APS-C topo de linha nessa faixa de valores? Faz. E aí qual é a full frame de entrada da Canon? A EOS R8, que é só uns $100 a mais do que a R7. É $1.500 contra $1.400. Então, você com $100 a mais leva na Canon um corpo mais simples que o da R7, com menos proteções aí ambientais, com menos recursos em geral, mais uma full frame. Então você tem APS-C topo de linha e full frame de entrada próximas em preço e diferenciadas em recursos. Aí na linha da Sony, a APS-C topo de linha está no mesmo preço que a da Canon, mas a full frame entrada de linha, a full frame de entrada, que é a A7C2, está muito mais cara do que a full frame de entrada da Canon e muito mais perto tanto do preço da A7 IV da própria Sony como da EOS R6 Mark II da Canon. E aí a gente tem que pensar se diante da A7 IV e da R6 Mark II, que tem EVFs de maior qualidade, que tem um corpo com ergonomia mais completa, se a A7C, custando $200, $300 menos, tem poder de fogo para, só por essa diferença de preço, brigar com a R6 Mark II de um lado na Canon e por Sony A7 IV do outro, já com a ideia de que a Sony vai lançar a A7 V provavelmente no ano que vem. Então faz sentido essa faixa de preço da A7C2? Essa é uma pergunta que eu faço para você e queria que você colocasse aí nos comentários a sua opinião. Eu acho que a A7C2 faria um tremendo de um sentido se ela tivesse ali mais perto dos $2.000, porque ela está saindo, aí deixa eu achar, 2.100 e quanto que era? $2.198, ou seja, 2.200. Se ela fosse 1999, 1998, ou seja, logo abaixo dos 2.000, $200 abaixo do que está, ela ficaria $500 mais barata que a A7 IV e também a faixa de $500 mais barata que a R6 Mark II da Canon. $500 é uma diferença bem mais consistente. Então, o que eu suponho aí? Duas coisas que eu vejo acontecendo com a Sony que são caminhos possíveis. Caminho possível 1. Assim que no ano que vem sair a A7 V, que eu tenho quase certeza que vai sair, o preço da A7C2 baixa esses $200, colocando ela na fronteira ali dos $2.000. Então, vai ter esse preço de lançamento para aquelas pessoas que são apressadas e compram rápido um lançamento, se ferrarem gastando um pouco mais. E quem tiver a paciência e a possibilidade de esperar um pouquinho, talvez façam um melhor negócio no ano que vem. Essa é uma das opções de caminho possível para a Sony. A outra opção de caminho possível para a Sony é que ela esteja simplesmente aumentando o preço dos seus equipamentos. E aí, quando sair a A7 V no ano que vem, ela saia mais cara do que a A7 IV, mantendo o preço da A7C2. Então, talvez a Sony, por não ter uma operação tão lucrativa com as lentes, porque vende muita lente Sigma e Tamron
para a Sony, justamente porque ela abriu o encaixe de lentes, e aí a Sony acaba não vendendo tantas lentes próprias. Aí ela precisa lucrar mais nos corpos de câmera. Isso explica inclusive a enorme quantidade de corpos de câmera que a linha da Sony tem. Então, eu vejo duas hipóteses, ou seja, ou a Sony está aumentando o preço dos seus equipamentos, corpo de câmera, para equilibrar as suas finanças na menor lucratividade que ela tem nas lentes, pelo menor volume de vendas que tem nas lentes, ou adiante veremos a A7C2 caindo de preço, talvez daqui 6, 7, 8 meses, para quando estiver preparando a entrada da A7 IV no mercado. São duas hipóteses. De qualquer forma, fosse eu, não compraria a A7C2 hoje. Ou eu pensaria mais na A7 IV ou em esperar, caso possível, pela queda de preço provável da A7C2. São dois caminhos. Você acha mais que a Sony vai fazer o quê? Subir o preço geral dos seus corpos de câmera no lançamento hipotético da A7 V ou que a A7C2 dali uns meses vai cair um pouco desse preço de lançamento dela? Porque no preço que ela está lançada, eu acho que faz pouco sentido, na minha opinião. Diferente da A7CR, que parece fazer todo o sentido. A A7R5 nunca foi um modelo de alta venda, a A7R4 já não era, a linha R tende a atender um nicho de mercado dos fotógrafos que precisam da mais alta resolução. Ela não atende tão bem o mercado de vídeo, tem uns problemas meio severos de rolling shutter em vídeo, por causa do tempo de leitura de um sensor com tantos pixels. Então ela não atende tão bem o mercado de vídeo, até por isso o pessoal de vídeo prefere a linha que tem letra nenhuma, nem S nem R, ou a linha S. E no mercado de fotografia de eventos e fotografia em geral, o pessoal também prefere não pegar a linha R, porque os arquivos muito grandes da linha R acabam gerando um fluxo de trabalho mais lento. Dessa forma, a linha R é para o nicho de fotógrafos de estúdio, fotógrafos de moda e alguns paisagistas. Pessoal de fine art, de paisagem, por exemplo. Como isso gera pouco volume de vendas, para manter a produção desse corpo de câmera, desse CMOS de 61 megapixels, fica talvez pouco lucrativo. Então criar essa CR que aumente o volume de vendas e a fabricação desse sensor de 61 megapixels faz bastante sentido para mim. E aí esse distanciamento de preço entre elas está perfeito. Estrategicamente, bem compreensível e bem lógico. Agora, o pouco distanciamento de preço entre a C2 e a 4, para mim, faz pouco nexo. O distanciamento pequeno de preço entre a C2 e uma R6 Mark II da Canon faz pouco sentido, porque deixa a Canon sozinha como uma full frame de entrada. Tem a Nikon também com a Z5, e que são ambas, então R8 da Canon e Z5, sendo que a Z5 tem menos recursos que a R8 da Canon. Então, se eu pegar uma câmera que tem monitor articulado para frente, mais opções de vídeo e tudo, a R8 é mais completa que a Z5. E a R8 está num preço muito mais barato do que a 7C2. Já era mais barata que a 7C. Então, se eu parar para pensar, tem um espaço muito grande entre a topo de linha APS-C da Sony e a full frame de entrada. Esse buraco aí, talvez a Sony em algum momento ocupe com alguma coisa, ou baixe o preço da linha C, não sabemos. Mas deixa a Canon confortável na provável liderança de vendas de full frame de entrada, porque muito mais barato faz diferença, né, gente? Mesmo que... e olha, sobre a EOS R8, muita gente me pergunta, dá para falar as mesmas coisas que eu falei da linha C da Sony, ou seja, é um corpo mais barato, com um único slot de cartão, com uma ergonomia sem o multidirecional lá atrás, então assim, e com EVF ruim. Então assim, tudo que eu falei da linha C, a Canon fez na R8. A diferença é que a linha C da Sony mantém a bateria, que é aquela FZ100, é FZ, né? Se eu não falei besteira, NP-FZ100, que tá, então você pegar a 7.4, a 7R4, a 7R5, a 7.3, todas elas usam essa bateria.
E a linha C também usa essa bateria. Já a Canon optou pela LP-E17 na R8, o que eu pessoalmente considero um erro. A R8 merecia uma bateria melhor. Mas isso aí é assunto para o review da R8, que um dia vai sair. Vai lá no Instagram da Canon do Brasil, vai lá no Instagram do Canon College, fala para eles, empresta logo a R8 para o Vernalha, porque eu mandei uma mensagem para eles outro dia, disseram que vão emprestar, tal, tem uma questão logística lá. Então, enche a paciência lá do pessoal da Canon para eles emprestarem logo a R8 para a gente fazer o review aqui no canal. Mas é isso, gente. Então, dessas novidades de câmera da Sony, eu tenho essa estranheza com o preço da A7C2, tenho certeza que os equipamentos são excelentes. Por quê? Porque a A7 IV já era uma câmera excelente, a A7R5 era uma câmera excelente, então câmeras que pegam o mesmo hardware delas numa versão um pouco mais compacta, um pouco mais barata, são excelentes. Se a diferença de ergonomia e de recursos afeta você ou não, cada caso vai vir aí de um jeito. Vamos falar um pouquinho da lente, brevemente, porque a Sony lançou a FE1635-28 G Master 2. O que mudou para 1635 2.8G Master original? Ela ficou um pouquinho mais leve, que caiu aí de 680 gramas para 547 gramas, então ficou um pouquinho mais leve. Ela foca um pouquinho mais de perto, aí são 22 centímetros, acho contra 28 ou 30 que era o original. Ela tem um elemento óptico a menos, eram 16, agora são 15, mudou então um pouquinho o projeto óptico. Ela tem o mesmo filtro de 82 milímetros, então o diâmetro de corpo dela é o mesmo. O mesmo diafragma de 11 lâminas e ficou $100 mais cara. E a Sony afirma que ela tem uma nitidez melhorada de borda a borda de quadro em todos os comprimentos. A 1635-28 G Master original já era uma lente excelente, então ela ficou um pouquinho menor, um pouquinho mais leve e um pouquinho mais cara. E dizem, aí precisa testar para comprovar, que é um pouquinho mais nítida na abertura de 2.8. Agora, uma 1635 geralmente apela para fotógrafos de paisagem e de arquitetura que estão trabalhando em f8, f11. Então a diferença de nitidez provavelmente para esses usos será imperceptível. Para quem usa esse tipo de lente em eventos e aí já trabalha mais em 2.8, 4, esse tipo de abertura, aí tá bem, provavelmente essa diferença de nitidez vai se fazer perceber melhor. Mas é uma mudança menor o lançamento dessa lente, é uma atualização boa. A Sony tem feito um trabalho bacana de deixar as lentes um pouco menores e um pouco mais leves. Então isso já aconteceu com 24-70, isso já aconteceu com outras lentes. Então a Sony tem feito um trabalho bacana de tentar ao mesmo tempo, sem piorar a ótica da lente, deixá-la um pouco menor, um pouco mais leve, geralmente um pouco mais cara, mas vai fazendo aí uma troca. E são atualizações válidas. Mas eu queria saber mesmo a opinião sua sobre os lançamentos todos da Sony. Coloca aí nos comentários. Se você aí é usuário de uma A7C, acha que vale o upgrade para a A7C2? Você aí que tem uma A7 III ou uma A7 IV, como entende a A7C2 para você? Você que usa a A7R, qualquer das gerações, acha mais interessante fazer o esforço financeiro para a A7R5 ou de repente a A7CR é o que você estava esperando? Coloca aí nos comentários e vamos seguir essa conversa. Essas eram as novidades que a Sony lançou recentemente. E se você gosta muito do trabalho que eu faço aqui nesse canal, lembre-se, você pode mandar um Pix para essa chave Pix que está aparecendo aqui na tela. Você pode mandar um valeu demais, juntar-se aí ao Seja Membro aqui do YouTube ou ao Apoia-se, e você pode principalmente, sabe o que? Comprar os meus cursos, porque não importa qual seja a sua câmera, de A6000, ZV-10, 6300, 400, 500, 6600, 700, FX3, FX30, A7C, A7C2, A7II, 3, 4, A9, 1, 2, A1... Seja lá qual for a sua câmera, Sony ou de qualquer outra marca, algo que melhora a sua fotografia, são bons cursos. Então conheça os meus cursos, dá uma chegada lá no meu site que tem toda a informação, adquira um bom curso, todos eles com acesso vitalício, todos com certificado ao final e todos com campo de dúvidas para você tirar suas dúvidas comigo diretamente. Então dá uma chegada lá, conheça os meus cursos e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até lá!